Estamos de volta com o CNN Prime Time, ainda falando de economia e com notícia boa. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,3% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com o IBGE. É o menor índice para o período desde 2015. A repórter Rafaela Cascardo fala com a gente ao vivo do Rio de Janeiro com todos os detalhes desse resultado. Rafaela, boa noite. Oi, Márcio. Ótima noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Ótima notícia. Houve uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, finalizado em julho. Então, esse índice ficou agora em 8,3%, o equivalente a 9 milhões de desempregados aqui no país. Esse resultado, inclusive, foi melhor do que o mercado esperava, que era uma taxa de 8,5%. A nossa equipe preparou uma arte que nos ajuda a entender melhor essa curva do desemprego aqui no país. A gente vai conseguir observar, então, que o pior momento foi entre maio e julho do ano passado. E desde então o desemprego vem caindo aqui no país e se a gente for comparar esse trimestre fechado agora em outubro de 2022 ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 3,8 pontos percentuais. Hoje então, Márcio, são 99 milhões e 700 mil pessoas ocupadas no país, número recorde de toda a série histórica do IBGE. O que também chamou a atenção nesse levantamento divulgado nesta quarta-feira foi a informalidade. Também bateu recorde com 13 milhões e 400 mil pessoas trabalhando sem carteira assinada. O IBGE também registrou o crescimento do grupo de pessoas com carteira assinada e o crescimento do rendimento médio mensal, agora de R$ 2.754, valor quase 3% superior ao trimestre anterior, fechado, portanto, em julho. E a boa notícia, Márcio, é que essa tendência de crescimento continua para os próximos meses, de acordo com a Adriana Bering, que é a coordenadora dessa pesquisa do IBGE, principalmente porque nessa época de fim de ano a gente tem serviços extras, vagas extras, que muitas vezes se consolidam no início do próximo ano. Márcio. Muito obrigado, Rafaela Cascardo, que falou com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Fazer uma análise rápida, porque a gente tem uma entrevista já na ponta da agulha com uma pessoa importante nesse momento de transição. Clarissa, o quanto que essa manutenção na queda do desemprego é meio que um canto de cisne deste governo Bolsonaro, especialmente de Paulo Guedes? Olha, é super importante aí para toda a retórica do governo do presidente Jair Bolsonaro poder fazer aí na saída esse balanço positivo da gestão. É parte importante, inclusive, para o projeto futuro do presidente Jair Bolsonaro e parte do discurso que vai ser adotado na oposição. Mas a gente tem que lembrar que a gente vai ingressar agora num período de atividade econômica um pouco mais animada graças ao Natal, às vendas de fim de ano, isso vai mobilizar uma série de setores, mas há uma expectativa muito clara, muito evidente de que ainda tem um ano muito difícil pela frente. E o governo do presidente eleito, o Lula, vai ter que encarar esse desafio com muita resistência e não vai ser um processo simples, não vai ser um processo fácil. Quando a gente conversa com alguns participantes do governo de transição, eles dizem que há uma preocupação muito grande em tentar encontrar espaço no orçamento para medidas que permitam movimentar a economia, inclusive a geração de emprego, como, por exemplo, investimentos na construção civil, mas eles mal estão dando conta de pagar o que já foi prometido na campanha. Então, imagina injetar dinheiro em áreas que, de fato, consigam movimentar a economia. Sila, a gente sabe que as pessoas votaram muito nessa eleição de olho no bolso e também, claro, de olho nesses índices de desemprego. Que bom, excelente notícia. A gente percebe essa queda e uma queda até com um certo vigor, como a Rafaela também nos mostrou, tanto nos números do CAGED quanto da PNAD. A grande questão é se isso veio para ficar e tomara que tenha vindo para ficar, mas como o novo governo se beneficia desse apagar das luzes, desse índice obtido pelo governo de Jair Bolsonaro. A gente não pode negar isso.
Estou na mesma torcida que você. Agora, a gente viu durante a campanha todos os índices de Bolsonaro melhorando e isso tinha também a ver com a melhora da economia e com a sensação das pessoas de que a economia estava melhorando. Muito por causa do auxílio emergencial de 600 e de todo o dinheiro que ele teve que desviar para encher esse auxílio emergencial. Necessário, é claro, mas com um risco bastante grande para a nossa economia mais para frente. Né? A questão do Bolsonaro foi que ele não teve tempo, né? Era uma questão de tempo. Ele começou atrasado e não teve tempo, assim como aconteceu com o Macri, por exemplo, na Argentina, por outras questões, mas também era uma reeleição. O que eu acho que é o grande desafio do novo governo é que a economia continuará sendo o principal tema da população, e a gente vê isso em pesquisa nesse momento, viu na campanha, e ele vai ter o mesmo tipo de dificuldade que muitos outros governos estão tendo na América Latina. Né? A gente fala aí na América Latina de uma guinada à esquerda, eu não vejo assim. Eu vejo como uma guinada de oposições. Então, você tem governos de oposição ganhando e entrando num looping ali de entrar com baixa popularidade. Então, acho que o grande desafio do novo governo vai ser esse, entrar já com baixa popularidade e com uma expectativa com relação à economia difícil de entregar. Eu queria voltar com a Thaís Arbex e voltar, na verdade, no tema que abriu o nosso programa de hoje, que foi toda a discussão em cima da PEC da transição, Thaís. Esse texto já está no Senado, está tramitando lá no Senado. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, inclusive, diz que vai ser uma tramitação célere, uma tramitação extremamente rápida, mas você tem informação de que Davi Alcolumbre e Arthur Lira estão articulando esse texto para, se é que é possível isso, ir mais rapidamente ainda. Qual que é a ideia de Davi Alcolumbre, Márcio? Davi Alcolumbre, senador, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A ideia dele é tentar costurar esse texto já com Arthur Lira, o presidente da Câmara, de modo que se consiga o maior consenso possível, para aí sim ele colocar a proposta em votação na CCJ. Alcolumbre, como a gente sabe, é um dos cotados para assumir a relatoria dessa PEC, muito provavelmente ele deve ficar mesmo como relator e está fazendo esse trabalho de campo, de costurar, lapidar o texto, tentar atender todas as demandas no Senado, onde é uma casa que a gente pode considerar que essa tramitação seja mais tranquila. A gente sabe que tem resistências, por exemplo, do PSDB. A PEC proposta pelo senador Tasso Gereissati ontem também atingiu o número mínimo necessário para começar a tramitar. Então, é preciso amplo diálogo. Davi Alcolumbre, então, está fazendo isso. Ele quer não só apaziguar dentro do Senado, mas também já combinar o jogo com o Arthur Lira. Porque a ideia é que, assim que votar, essa tramitação seja rápida, consiga-se fazer com que o texto avance de uma maneira mais rápida. Mas aí é sempre lembrando, né, Márcio? É uma PEC, votação difícil, votação em 2 turnos, com ampla maioria. Por isso que essas articulações têm envolvido muitas conversas. Hoje, falando com algumas pessoas que têm participado das conversas com Lula, muita gente definindo como fundamental a vinda dele a Brasília. Aquilo que a gente já dizia na semana passada, que havia uma expectativa de que ele conseguisse destravar essa negociação, e o relato de parlamentares, lideranças do Congresso, é que exatamente isso está acontecendo neste momento. Conseguiu se destravar a partir do ponto principal, o protocolar a PEC, fazer com que ela começasse a tramitar. Márcio. Muito obrigado, Thaís. A gente está falando tanto da transição no governo federal, mas a gente não pode esquecer a transição nos estados. Falando especificamente agora de São Paulo. O governo eleito de São Paulo anunciou nomes de mais 3 secretários nesta quarta-feira e também do presidente do Instituto Butantan. O coordenador da transição, Guilherme Afife Domingos, divulgou os integrantes das pastas há pouco numa entrevista coletiva. Quem tem os detalhes, ela estava lá, é a repórter Adriana De Luca. Adriana, boa noite.
Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso. Algumas especulações dos nomes que vão compor o novo governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo foram confirmadas nessa coletiva que acabou há pouco aqui na capital paulista. Gilberto Kassab foi nomeado secretário de governo. Roberto Lucena foi nomeado secretário de turismo. Guilherme Derrite foi nomeado secretário de segurança pública. Inês Coimbra na Procuradoria-Geral de São Paulo e Esper Calas foi nomeado presidente do Instituto Butantan. Dimas Covas deixou a direção do Instituto Butantan. Ele pediu a exoneração do cargo hoje, que foi aceita pelo Instituto. Quem fez essa nomeação dos novos nomes aí no governo de São Paulo foi Guilherme Afif, que foi coordenador do governo de Tarcísio de Freitas. O novo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, falou sobre o uso das câmeras nos uniformes dos policiais militares, que foi aí um ponto de polêmica durante a campanha ao governo estadual. Ele não disse que vai retirar as câmeras dos uniformes, mas afirmou que vai reavaliar o uso. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse hoje. A minha opinião é a mesma do governador. Toda política pública, inclusive de segurança pública, ela vai ser avaliada, reavaliada. E eu tenho certeza absoluta que o uso de tecnologia, não só das bodycams, como foi falado aí, é um ponto que eu sei que gerou uma certa polêmica durante a campanha, durante os debates. Tudo que for para beneficiar a população paulista, toda tecnologia que for para beneficiar a população paulista e dar sustentação para o trabalho do policial, será muito bem-vindo. Mas toda política pública é suscetível, sim, a uma reavaliação, uma reanálise. Vamos discutir um pouco, então, aqui com as nossas analistas e convidadas, é claro, o que a gente já enxerga nesse governo de São Paulo. Começa com você, Clarissa. O que esses nomes já apontam? Bom, primeira coisa, falando um pouquinho sobre essa polêmica das câmeras, né, Márcio? Eu acho que esse é um ponto super sensível para o governo de Tarcísio de Freitas. Porque Tarcísio deu seus primeiros passos ali na campanha sendo um crítico duro desse mecanismo. Ali adotando um discurso favorável a uma liberdade maior para os policiais, a evitar que eles fossem monitorados o tempo inteiro, que isso criaria algum tipo de intimidação. Aos poucos, ele foi tendo que modular esse discurso, adaptar esse discurso, porque percebeu que havia uma aceitação muito grande em vários setores do eleitorado paulista a essa ferramenta, havia resultados concretos sendo apresentados e muitos dos seus adversários estavam aderindo de forma muito fiel a esse mecanismo. Então, ele acabou tendo que moderar um pouco o discurso em relação a esse tema. Agora a gente vai ter que ver se Tarcísio vai, de fato, apenas fazer uma reavaliação, alguns ajustes nesse mecanismo ou se vai discutir internamente uma mudança mais drástica. Um ponto importante que tem capacidade de impactar muito na segurança pública no Estado, eu acredito. Um outro ponto que está correndo muito nos bastidores, quem conversa com fontes aqui em São Paulo está ouvindo isso com muita frequência, é que há um certo atrito já em alguns setores, porque tem muita gente incomodada com esse protagonismo do PSD de Gilberto Kassab no novo governo. A gente sabe que Kassab apoiou Tarcísio de Freitas desde lá de trás, embora tenha sinalizado na direção de Lula na esfera nacional, no apoio ao Bolsonaro, mas tem gente incomodada. A gente já está ouvindo, por exemplo, a gente teve uma briga aí nos bastidores correndo a respeito da indicação do superintendente do Sebrae. Marco Vignoli, atual presidente do PSDB paulista, estava ocupando essa posição, esperava uma recondução. Isso acabou gerando ali uma crise generalizada e tem gente jogando no colo da turma de Gilberto Kassab, motivo do adiamento dessa escolha. Então, essas nomeações não estão acontecendo em ritmo tão pacífico assim, mas é parte de um governo que vai ter que compor forças, vai ter que equacionar ali também a sua base de apoio na Assembleia Legislativa, né? Mas eu ia te perguntar também sobre o papel de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro de forma geral. A gente sabe que Eduardo Bolsonaro chegou a vir a São Paulo e se encontrar com Tarcísio Gomes de Freitas. Até que ponto existiria uma pressão para colocar certos nomes do governo federal derrotado
aqui em São Paulo? A pressão existe, ela vai persistir. Não há dúvida de que o governo de São Paulo, pelo tamanho dessa máquina e a importância que o Estado tem, vai acabar sendo palco de pressões para acomodar líderes bolsonaristas, para dar sobrevida ao bolsonarismo. Mas o que eu tenho ouvido de pessoas próximas a Tarcísio de Freitas, não é algo que o próprio governador vai expressar, é claro, até pela relação dele com Jair Bolsonaro, mas o que eu tenho ouvido com frequência é que Tarcísio de Freitas quer sim fazer uma gestão sua, porque entende que ele pode ser a próxima expressão da direita brasileira. Uma coisa que eu falo com muita frequência é que o resultado das urnas na eleição deste ano deixou muito evidente que agora existe uma direita no Brasil. Não é só uma questão de bolsonarismo. Então, a gente vai ter 4 anos para que outros líderes de direita possam se consolidar, possam se projetar nacionalmente e, quem sabe, até disputar em 2026 o cargo de potencial candidato à presidência com Bolsonaro. Eu queria pegar com você, Sila, o ponto que a Clarissa levantou em primeiro lugar na fala dela, na primeira resposta, sobre a questão das câmeras, porque, e só para deixar bem claro, né, Clarissa, Tarcísio disse, vou retirar as câmeras no começo da campanha. Depois ele foi realmente amenizando esse discurso, vendo a reação e os números de pesquisas, inclusive internacionais, mostrando quão efetiva é esse equipamento. O capitão Derrite, que vai ser o futuro secretário de Segurança Pública em São Paulo, ele tem um discurso que leva a entender que também ser contra as câmeras. Ele diz que elas foram implementadas da maneira errada, ele tem críticas da maneira como as câmeras foram implantadas. Mas a gente sabe como segurança pública, além da economia, é um ponto importante num governo em governos locais, como aqui em São Paulo. Como é que esse vai e não vai, essa reavaliação pega o eleitor, não apenas o eleitor de Tarcísio, mas até abrindo mais essa caixa, pega o morador de São Paulo que acompanha essa discussão em algo que está provado, funciona. Eu acho que no começo da campanha, Tarcísio estava muito mais Bolsonaro, eu diria, né? Então, foi esse momento também em que ele resolveu, de forma bastante coerente, concorrer com Rodrigo Garcia, que era do governo Dória e que tinha adotado isso, porque ele precisava ir ao segundo turno. Portanto, acho que essa posição dele foi muito uma posição de campanha e uma posição que vinha exatamente de Bolsonaro e dessa área de falar com policiais. Depois, ele ampliou o discurso e acho que agora, de novo, né, aquele mesmo termo que eu usei de reagendar as expectativas da população, eu creio que ele pode recolocar isso em discussão. E vejo muito isso que foi dito aqui, de que esse governo deve ir mais para esse centro-direita, né, que também é o lugar de Kassab. Kassab, que é um dos políticos mais habilidosos que a gente tem aí na esfera nacional e que rapidamente, desde o início da campanha, foi fundamental para Tarcísio, porque ele sim conhece São Paulo, conhece da política paulista, colocou a FIF ali, que é outro que conhece muito, e que vai ter um papel preponderante aqui desse centro. Aí, deixando para Bolsonaro e para essa extrema-direita esse lugar mais na ponta. Então, acho que Tarcísio é, sim, né, como governador de um estado tão importante como São Paulo, um nome para ser levado, se fizer um bom governo, para uma esfera maior. E a gente consegue fazer comparações? Eu fiz isso assim que Tarcísio divulgou nessa semana, ou foi na semana passada, no final da semana passada, os seus primeiros secretários. Eu fiz uma comparação, talvez um tanto injusta, jogando até para Thais Arbex isso, sobre esse momento de tanta indecisão na transição federal, e aqui Tarcísio já divulgando esses nomes com uma certa celeridade. Nem digo celeridade, talvez uma normalidade, visto as dificuldades que Lula está tendo para abrigar tanta gente no seu arco amplo de alianças. Mas eu pergunto se a gente consegue fazer essa comparação, Clarissa. Eu acho muito difícil porque a gente tem que levar em consideração que toda a equação da eleição em São Paulo vem de uma forma diferente. Então, por exemplo, Tarcísio de Freitas foi eleito com uma votação bastante expressiva e ele teve automaticamente o apoio do governador de São Paulo, que era o seu principal opositor, à exceção do que inicialmente era o favorito, que era Fernando Haddad, né? Então, imediatamente, todos os campos de centro-direita se acomodaram juntos, se uniram logo depois da eleição. É muito diferente da situação que Lula está vivendo nacionalmente, onde ele se elegeu aí quase raspando num país que está totalmente dividido, com um Congresso que
contempla ali muitas forças que estão, neste momento, na sua oposição. Então, a dificuldade que Lula tem para compor uma base, formar uma base, é muito maior, porque a sua eleição teve muito a ver com ele como pessoa, o próprio Lula, né? Diferente do que a gente viu na eleição de Tarcísio de Freitas, onde você teve um movimento que não tinha tanto a ver com o nome que estava expressando esse movimento, e sim com as forças políticas que se acomodaram, se uniram em prol de um projeto. Então, eu acho que a situação é totalmente distinta, mas tem um pouco a ver também com o estilo de Tarcísio de Freitas. Ele é um gestor, ele é uma figura ali técnica, ele é muito disciplinado. Eu lembro, nas vezes em que eu encontrei com ele durante a campanha, ele sempre me dizia, não, Clarice, olha, eu estudo muito, eu estou sempre estudando, então eu preciso sentar, avaliar isso com calma, tudo era planejado, tudo era organizado, então eu não tenho dúvida de que quando ele se elegeu, ele já veio com metade do secretariado na cabeça. E claro, parte do trabalho, da dificuldade que ele vai ter é segurar as pressões para quem tem vontade de ficar com um pedaço dessa máquina pública, né? Lula não, Lula tem um estilo diferente e parte do jogo dele é ser um pouco amigo de todo mundo para depois definir o pedacinho do bolo que ele vai dar para cada um. Quer completar, Thaís? Eu ia só dizer que ele veio com parte do secretariado na cabeça, não sei se a Clarissa concorda, mas óbvio sob a influência de Gilberto Kassab, que foi o grande tutor de Tarcísio de Freitas, antes mesmo do PSD fechar esse acordo oficial com republicanos para ter o candidato a vice e estar ali na chapa de Tarcísio em São Paulo. Mas é que Kassab também faz um jogo meio que duplo aí, né? Não apenas para fortalecer, facilitar esse trabalho de Tarcísio Gomes de Freitas, mas já jogando Tarcísio mais perto de Brasília, mais próximo a Lula, né? Existe essa ponte que Kassab consegue fazer. Mas e Kassab também, é uma coisa que é importante a gente levantar, é uma grande virada para Gilberto Kassab aqui em São Paulo, essa eleição de Tarcísio de Freitas, e o fato de ele ter aderido a essa campanha lá no começo e ter ajudado tanto nessa articulação, porque Kassab vinha de um desgaste muito grande nos relacionamentos que ele teve com vários líderes políticos aqui, em especial no PSDB. Não foi fácil a relação dele com João Dória no decorrer dos últimos anos, tinha muita mágoa ali acumulada, mesmo Rodrigo Garcia, muita mágoa acumulada, muitos problemas que ficaram ali no passado e que dificultaram a presença mais intensa de Gilberto Kassab na política paulista. Mas uma coisa que ele sempre disse, ele ainda tem pretensões eleitorais. Gilberto Kassab não tinha a intenção de ficar só nos bastidores como ele permaneceu no decorrer dos últimos anos. Essa posição que ele agora passa a ocupar no governo de São Paulo é uma primeira vitrine para um projeto maior. E é uma pretensão em São Paulo, né? Quer dizer, o que justifica essa estadia dele aqui, né?